Confirmadíssima Marine Le Pen, candidata conservadora no segundo turno das eleições presidenciais francesas. O cenário é extremamente confuso, complexo, tipo Kinder Ovo. Ninguém sabe o que vai sair de lá, tá, pessoal? Mas a gente vai tentar fazer uma leitura aqui juntinhos. Vamos conversar também a respeito do Datena, que foi muito vaiado em um evento com o Tarcísio. Aliança um tanto quanto esquisita também, eu acho que não vai dar certo. E começamos falando sobre o Randolph Rodrigues. O que aconteceu? Primeiro veio a denúncia, a revelação, de que a assinatura de uma senadora tinha sido falsificada para que o Randolph conseguisse o número necessário de assinaturas para abrir a CPI do MEC. Depois disso, depois dessa denúncia, dessa revelação, mais 2 senadores retiraram suas assinaturas. Um deles, né, me causou muita estranheza, o Stevenson, lá do Rio Grande do Norte, que foi eleito na onda Bolsonaro, né, Stevenson? Inclusive, o senhor apareceu lá na CPI do Xing Ling, defendendo o governo. Por que raios o senhor senador assinou, né, a princípio, esse pedido de abertura de CPI? O que aconteceu? Será, senador Stevenson, será que o senhor queria o palanque para aparecer na CPI em ano eleitoral? Será que era isso? Porque, vamos lá, o Randolph Rodrigues é coordenador da campanha do Lula. Então ele quer usar essa CPI para servir de palanque para o Lula contra o Jair Bolsonaro, como foi a CPI do Xing Ling. Agora, a grande questão aqui, por que o senador Stevenson, que se diz bolsonarista, iria assinar ali para que a CPI fosse aberta? Para criar um palanque para ele próprio? Para ele aparecer defendendo o governo de Jair Bolsonaro? Que coisa estranha, hein, senador? Muito estranho. De um jeito ou de outro, o senhor está errado. Se o senhor pediu a abertura porque queria que o governo fosse investigado, o senhor é um traíra. E se o senhor pediu que a CPI fosse aberta para ter palanque, também é traíra, porque o senhor só está olhando para o próprio umbigo, né? Vamos lá, pessoal do Rio Grande do Norte, vamos dar uma cobrada aí nesse senador, que esse negócio não tá legal não, não tá legal não. O fato aqui, pessoal, é que o Randolph está meio que abandonado, né? A gente percebeu naquele dia, daquelas risadinhas histriônicas dele, no dia da revelação da falsificação da assinatura, que ele tem o Rodrigo Pacheco no bolso, né? Que também ficou ali rindo com ele, dando aquelas risadinhas sarcásticas e tal, debochando do povo, debochando da situação. São 2 escroques. Lamentável a gente ter 2 senadores desse calibre tão baixo, né, lá no Senado Federal. Mas fazer o quê, né? Só que ele precisa do número mínimo de assinaturas e, pelo jeito, ele não vai ter, né? O Randolph, a gente sempre fala isso aqui no canal, ele é obcecado pelo Jair Bolsonaro. Eu acho que ele nutre uma paixão platônica pelo presidente da República, né? Ele também, pessoal, não gosta de ser chamado de gazela. Processou o Facuri por conta disso. Ô Randolph, ninguém te chama de gazela fazendo algum tipo de associação de cunho sexual, não, de sexualidade, nada a ver. A origem do seu apelido foi aquele passeio ridículo que o senhor deu na esplanada dos ministérios, lá pulando, dando pulinhos ao lado do namorado da Fátima Bernardes. Qual o animal que mais pula no mundo? É a gazela. A associação é essa, pula-pula. Randolph Rodrigues e gazela. O senhor que está fazendo essa associação aí, né, com sexualidade e tal, isso tem nada a ver. Eu criei o apelido, posso garantir para o senhor que a questão foi o pulinho, tá? Agora, qualquer coisa além disso, fica a seu critério, tá? Então, Randolph, aceita que dói menos, você perdeu, não vai ter CPI, tá? Não vai ter palanque para o seu candidato cachaceiro. O povo do Amapá tá vendo. Datena, candidato a senador, né? Datena é comunista, né, pessoal? A gente sabe disso. Ele já declarou abertamente apoio ao Lula, ele é lulista, ele é socialista, ele é petista na prática, né? E por essa questão de coligação, né, e tal, acaba que ele vai apoiar o Tarcísio, e em tese o Tarcísio vai apoiar o Datena. Só que o povo não é bobo. Em um evento, o Datena apareceu junto com o Tarcísio e foi muito, mas muito vaiado mesmo. É importantíssimo que vocês entendam uma coisa, tá, galera? Aquele áudio do Abraham Weintraub, né, que ele fala que o Bolsonaro se vendeu para o Centrão e tal, isso é questão de governabilidade, pessoal. Não tem jeito, não tem como você governar o Brasil hoje em dia sem você ter o Centrão. Não tem como, é impossível. Você quer o quê? Bater de frente com os caras, você não vai aprovar nenhuma pauta. Aprovaram a reforma da Previdência. Início de governo. O cenário era outro, né? A temperatura não estava clara ainda, né? Então a coisa foi avançando
e o Centrão começou a perceber que tinha mais poder do que imaginava. Então foi necessário que o presidente fizesse essa aliança. Alianças partidárias. Esse tipo de aberração acontece. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o candidato ao Senado pelo PL é o Romário. O meu candidato ao Senado é o Daniel Silveira, que é do mesmo partido que eu, PTB, pré-candidato. Perdão, TSE, pré-candidato. Eu sou pré-candidato, Daniel é pré-candidato, tá? Perdão. O meu pré-candidato é o Daniel Silveira, que é do PTB, que não faz parte da aliança. Então, vocês precisam entender uma coisa. O Brasil não tem partido. Tá? O Brasil tem indivíduos. Indivíduos. Pré-candidatos que depois se tornarão candidatos. Vão atrás da pessoa. Da pessoa. O que essa pessoa representa. E se o partido está dando estrutura para que esse pré-candidato e depois, quem sabe, candidato, mostre à população o que tem a oferecer. Liberdade, por exemplo. Eu tenho total liberdade. O Daniel também tem total liberdade. Agora, você está vendo aí que o Tarcísio já não tem, né? Porque ele está sendo obrigado a apoiar o Datena, que com certeza o Tarcísio não gosta do Datena, né? Assim como aqui no Rio de Janeiro, vai ter gente tendo que apoiar o Romário. O Romário. É dureza. Né? Eu não sei como é que vai ficar São Paulo, pessoal. Não tenho a menor ideia. Eu acho que se surgir algum candidato conservador, como é o caso do Daniel, aqui no Rio de Janeiro, que não faça parte da aliança do PL, repito, não é um partido que pertença ao presidente, existem duas maneiras de você interpretar a seguinte frase. O PL é o partido do Bolsonaro. O PL é o partido pelo qual o Bolsonaro concorre à reeleição. Agora, é um partido que não pertence ao Bolsonaro, pertence ao Valdemar Costa. É ele que manda no partido. Tanto é que Romário é candidato aqui pelo Rio de Janeiro. Então, vocês têm que ter essa noção. Não é culpa do presidente que o Datena é o candidato ao Senado da coligação. Não é culpa do presidente, não é ele que está escolhendo o Datena. Se o partido fosse dele, com certeza seria diferente. O candidato não seria o Datena em São Paulo, muito menos o Romário aqui no Rio de Janeiro. Tá? Tenham essa percepção. Então, não associem o Datena ao Tarcísio, são duas entidades completamente diferentes que, por obrigação, não tem outro jeito, vão ter que dividir palanque. Né? Se surgir um candidato conservador em São Paulo, como nós temos aqui no Rio de Janeiro com o Daniel Silveira, eu acho que esse candidato vai levar. Vai levar. Né? Vamos torcer para que apareça um. Por fim, nosso tema principal, eleições na França. O Macron venceu o primeiro turno, não no primeiro turno. Ele foi o candidato mais bem votado na primeira etapa das eleições presidenciais francesas. Em segundo lugar, ficou a Marine Le Pen. Tá? A diferença é de cerca de 3, 4 pontos percentuais. Eu não chequei ainda os resultados mais atualizados, né? A última vez que eu chequei eram 6 horas da manhã de hoje, e a diferença era mais ou menos essa, não sei se mudou. Né? Existe ainda a possibilidade do terceiro colocado passar Marine Le Pen? Existe, mas as movimentações que a gente vê aí, né, nos bastidores indicam que a definição já aconteceu, tá? Que eles entendem o sistema eleitoral deles, quais regiões do país ainda faltam ser apuradas, e a leitura que eles estão fazendo é que o segundo turno realmente vai ser entre o Macron e a Le Pen. Pessoal, apenas 65% dos franceses que poderiam votar compareceram às urnas. É um percentual baixíssimo, o maior da história na França. E é isso que torna o segundo turno tão imprevisível. A gente não sabe quem faltou. O que aconteceu nas últimas eleições? Segundo turno entre Macron e Le Pen. Muita gente faltou também. Se não me engano, foram 67,9% das pessoas, né, dos eleitores franceses que compareceram no primeiro turno. E aí muito mais pessoas votaram no segundo turno, porque começou aquele drama todo, né, aquele teatro enorme, acusando a Le Pen de ser extremista, de ser fascista, nazista, todas aquelas coisas que a gente está cansado de ouvir aqui no Brasil. Então, a população aterrorizada, escrava da mídia tradicional, como é a população francesa até hoje, acabou não votando no Macron, mas votando contra a Marine Le Pen. São 4 anos de diferença. Tá? Eu acho que o povo francês teve tempo suficiente para amadurecer nesse período, principalmente observando o governo do Emmanuel Macron, que é um desastre, pessoal. É um desastre. Tá? As pessoas ficam assim questionando. Existe muito essa comparação da esquerda aqui no Brasil
com o socialismo europeu, como é, por exemplo, o Macron, né? Como é, por exemplo, também nos países nórdicos e tal. São culturas milenares, né? Uma base muito bem formada, né, que permite que alguns tipos, né, de benesses, por exemplo, sejam oferecidas ao povo. Isso na prática não é bem socialismo, tá, pessoal? Mas é uma estrutura tão bem formada, tão sólida, tão forte, que permite que o Estado faça isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa base, é uma base de pudim, uma base de geleia. Não tem como fazer isso, né? O presidente até tenta fazer, por incrível que vocês verem, isso não é socialismo, tá? É o Estado auxiliando a população dentro de suas possibilidades. Vocês terem uma ideia, na França, o cidadão não paga nem o óculos. Não paga nem o óculos. Você vai no oftalmologista, ele vai lá, faz a tua consulta lá, você precisa de um óculos para hipermetropia, não sei quantos graus. Ó, você tem essas opções aqui de armação. Se uma dessas armações de óculos for boa o suficiente para você, você pega uma dessas. De graça, o governo banca tudo. Banca tudo. Mas a França pode. A França pode fazer isso, né? As atitudes socialistas do Macron não são nesse sentido. São outras. É um globalismo socialista por parte do Macron. A gente vê isso nas relações diplomáticas da França, como o Macron se posiciona perante o resto do mundo. A questão da imigração, por exemplo, que é uma pauta caríssima ao globalismo. Permitir que imigrantes entrem nos países para destruir a cultura local e assim facilitar a derrubada das fronteiras. E o Macron é entusiasta disso. Entusiasta. Eu mostrei para vocês no vídeo de sábado também o Macron dizendo que as pessoas não devem se defender, não devem ter arma, porque senão vira um velho oeste. Isso porque um fazendeiro francês matou um invasor da sua casa enquanto ele estava sozinho em sua residência com sua filhinha de 3 anos. É um herói. O Macron criticou. Na cabeça do Macron, era para ele ter deixado esse cara e os outros 3 que estavam juntos ter invadido a casa. A polícia ia aparecer bastante, né, Macron? Mas enfim. Então o povo francês, durante esses 4 anos, teve tempo suficiente para fazer uma leitura melhor do que é o Macron, né? E existe uma diferença também, pessoal, brutal entre a esquerda europeia e a esquerda brasileira, tá? A esquerda europeia é patriota, é nacionalista. Ao contrário da esquerda brasileira, que não é patriota, a gente sabe disso, né? É uma esquerda completamente 100% ideológica, não estão nem aí para o Brasil, né? Os franceses não. A esquerda francesa é patriótica. O francês é patriota como um todo. E nesse sentido, neste momento, o patriotismo fala mais alto que a ideologia. Então, de repente, até eleitores da esquerda enxerguem na Marine Le Pen uma representante melhor, por ela ser uma patriota, independente da ideologia, independente dela ser uma conservadora. Porque o Macron, as pessoas já perceberam que de patriota não tem nada. É como eu disse aqui, é um Kinder Ovo, ninguém sabe o que vai sair desse segundo turno. As pesquisas eleitorais que lá normalmente funcionam estão extremamente equilibradas. Quem vai decidir o resultado do segundo turno são os eleitores que não votaram no primeiro. E são pessoas que não se sentiram estimuladas a comparecerem às urnas. A gente tem que ver quem vai estimular melhor esses eleitores. É essa pessoa que vai ganhar as eleições. Vamos torcer para que dê Le Pen, né? Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.